Ou então, nós estamos falando na questão da escolha do carinho. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o gauge de Lorentz, né, é esse gauge aqui, que a gente fixa um gauge chamado covariante. Vamos botar isso aqui agora sim. Deixa eu até colocar melhor. A pergunta que eu ia fazer é que a gente... Bem, está claro que não tem simetria de calibre no sentido usual, né, pelo menos. E eu falei, mas a gente está falando de conservação, né? Que, pelo menos no caso do Maxwell, Se você fizer uma transformação de calibre, já vai ver que vai dar diferente, né? isso, o L' é, mas o fininha é φ, vai aparecer aqui no DDT do alfa. Então, quer dizer, essas equações agora não são mais invariantes de calibre. No caso do próprio, a simetria de calibre está perdida. Vamos voltar ela depois. Eu só dizer assim, a minha dúvida foi, poxa, a gente, pelo menos no Maxwell, eu associo, não sei se estou fazendo besteira, mas eu associo simetria de calibre à conservação de carga, de certa forma. Eu falo, em troca a gente vai falar de conservação de carga, mas a gente não tem simetria de calibre. Eu falei, e aí como é que fica? Essa era a minha questão. Não, o que você tem, essa carga e essa corrente são correntes externas. O que está em jogo aqui são cargas externas. Então você pode usar essas cargas aqui, são essas. Sempre uma simetria interna. Isso. Só que a conservação dessa corrente não é ligada à simetria dessas equações. Entendi. Mas não perdi a conservação da carga. Porque é uma coisa externa, não vem de simetria interna, não tem problema. Tá. Vamos lá então. Aqui, por exemplo, só para fazer um primeiro exercício, vamos supor que nós tenhamos as equações de Maxwell no vácuo. Vou começar por elas no vácuo. Então, no vácuo, como a gente tinha colocado, a primeira escolha de gauge que a gente pôde fazer aqui foi essa escolha aqui, 1 sobre C2, derivativa φ, mais a divergência do A e o zero. Esse aqui é o gauge de Lorentz, ou gauge covariante. É um gauge que pode ser escolhido para trabalhar essas equações. Vamos fazer agora a seguinte coisa. Nós chegamos a essa condição aqui usando o parâmetro alfa. Mas vamos supor o seguinte. Então vamos colocar aqui na série, que eu acho que fica mais claro de entender. Suponho que eu tenho essa família φA. Dessa família φA, eu passei pelas transformações de gauge para a família fininha ali. Essa família aqui, ela tinha essa condição de 1 sobre C2 vezes φ, mais a divergência, tá? Igual ao certo F. Não era necessariamente certo. Então, o que nós fizemos? Nós saímos dessa família, passamos para essa família, por transformações, né? O parâmetro alfa, vou declarar que o parâmetro é o parâmetro alfa. Então, cara, fininha é φ mais DDT do alfa, a linha é A menos gradiente do alfa, e nós chegamos a uma nova família de potenciais que satisfaz a essa condição. Eu posso sempre chegar a uma família que satisfaz essa condição. Mas agora a gente observa o seguinte: dessa família aqui, com essa condição, eu posso passar para uma segunda família. Essa aqui é a primeira, se eu passar para uma terceira família, φ duas linhas, igual a fininha, mais DDT de uma função delta, não é mais alta. E A duas linhas, igual a linha, menos gradiente de delta. Onde agora? Mas essas transformações são tais que elas vão me preservar essa condição. Tudo isso acontece de tal forma que 1 sobre C2 DDT de φ duas linhas mais divergência do A duas linhas é igual a zero. Então eu não perdi essa condição. Ainda estou dentro dessa condição. Mas isso aqui é possível, desde que beta satisfaça uma condição. Suponhamos que eu imponho isso aqui. Para isso aqui ser zero, quem é φ duas linhas? Φ duas linhas é 1 sobre C2, DDT do fininha, mais DDT do beta. Vai ficar 1 sobre C2, DDT2, DDT2 do beta. Quando eu inserir aqui φ duas linhas, vai produzir esse termo aqui. Vai ser DDT do fininha mais a derivada segunda do beta. E quando eu inserir o A duas linhas aqui, eu vou produzir mais a divergência do A' menos o laplaciano de beta.
Então, quer dizer, essa condição aqui é modificada por essa grandeza. 1 sobre C2, DDT de φ duas linhas, mais divergência de A duas linhas, é igual a 1 sobre C2, DDT do φ', mais divergência do A', e isso é zero, mais esse termo aqui. Então, essa condição se mantém verdadeira a partir dessa, se esse beta satisfizer a essa equação aqui. D'Alembertiano de beta é igual a zero. Ou seja, beta é uma função harmônica. O nome disso é função harmônica, uma função que satisfaz essa condição. Então, uma vez fixado esse gauge aqui, escolhida essa fixação, eu ainda tenho liberdade de escolher um subconjunto de funções beta que satisfazem a essa condição, que modificam os potenciais, mas não modificam os campos, porque toda vez que eu passar de famílias que tem esse tipo de transformação, eu não modifico os campos. Então, eu cheguei com essa condição aqui, né, vou botar aqui, calculei, vou botar aqui D'Alembertiano de beta para zero. Então, nós conseguimos sair daqui, chegar a essa condição, de tal maneira que eu use apenas essa função e isso acontece. Vamos olhar agora, essa condição aqui do ponto de vista dessa. Deixa eu apagar isso, como eu posso apagar agora. Depois eu volto para essa equação de prova. A gente está trabalhando esse item aqui, e depois a gente fala. Então vamos dizer o seguinte. Então nós agora vamos escrever essa equação assim, divergência de E. Então isso aqui vai ficar menos Laplaciano de φ duas linhas. Isso gente agora trabalhando com esses potenciais aqui, que satisfazem a essa condição. Então a divergência de E é menos gradiente de φ menos dAdt, que é igual a menos gradiente de φ' menos dt do A', que é igual a menos gradiente de φ duas linhas menos ddt do A duas linhas. Então, partindo de A e φ para φ' e A', para φ duas linhas, eu tenho mesmo E. Então, eu posso escrever o E segundo esses potenciais aqui que satisfazem essa condição. Então, menos Laplaciano de φ duas linhas, gradiente de menos dAdt, menos ddt, divergente de A duas linhas igual a zero. Estou agora escrevendo essa equação segundo esses potenciais aqui, né? Mas, vamos dar uma olhadinha. Tem essa condição aqui, estou escrevendo ela para os potenciais. Então, o DDT, né? Então tem divergente de A duas linhas, tá? Posso escrever o divergente de A duas linhas, já que eu estou usando essa família de potenciais aqui, eu posso expressar o divergente de A duas linhas como sendo menos 1 sobre C2 DDD do φ duas linhas. Então, isso aqui vai ficar, pela condição de gauge, né? Isso aqui é menos 1 sobre C2 DDT do φ duas linhas. Então, isso aqui dá 1 sobre C2. Então, isso aqui está no fundo D'Alembertiano de φ duas linhas igual a zero. Então, eu estou obtendo essa equação do potencial do φ. Mas observe o seguinte, se nós pegarmos agora essa condição aqui, assim, φ duas linhas é φ', vou pegar isso aqui, mais DDT do beta. Vamos pegar essa transformação aqui. Vamos derivar essa equação em relação ao tempo. Então isso aqui vai ficar DDT do φ duas linhas igual a DDT do φ' mais D2 do beta. Então eu fiz duas coisas. Eu peguei a equação de Gauss, a equação de Gauss do campo elétrico e escrevi nessa última família de potenciais a qual eu cheguei. Botei lá. Meu D'Alembertiano de φ duas linhas igual a zero. Tudo bem. Mas agora eu vou para essa equação aqui. Eu sei que φ duas linhas está ligado ao φ' dessa forma. Mas eu sei que agora beta, essa função beta satisfaz a essa condição. 1 sobre C2
D2 dt2 de beta é igual ao laplaciano, enfim, ou igual ao laplaciano do beta. Beta é uma função harmônica, satisfaz a essa condição. Então, eu posso substituir o D2 dt2. Eu posso botar aqui 1 sobre C2 se quiser, né? 1 sobre C2, 1 sobre C2 e 1 sobre C2. Só que isso aqui é o laplaciano de beta. Então eu posso substituir isso aqui pelo laplaciano. O laplaciano é inversível. Todo mundo sabe, todo mundo estudou no curso, né, básico, que o laplaciano tem uma função de Green. Laplaciano G de x menos y, laplaciano, né, atuando aqui, né, G de x menos y. A função de Green no laplaciano, todos nós sabemos, é menos, você que tem que dar delta. Então, quem é a função de Green no laplaciano? A função de Green no laplaciano nada mais é do que o potencial coulombiano. Menos 1 sobre 4π módulo R, né? Menos 1 sobre 4πr. Isso aqui é só lembrar, vou botar aqui, eu faço te lembrar isso, é só a gente lembrar o seguinte: pega uma carga frutiforme divergente de R igual a 1 sobre ε0, carga frutiforme. Que carga frutiforme na origem, por exemplo. Mas é menos gradiente de φ. Isso aqui é menos laplaciano de φ igual a Q sobre ε0 delta 3 de φ. Só que nós sabemos que o potencial gerado, né, por uma carga, vou botar isso aqui assim, né, potencial gerado, né, pela função delta, por uma carga na origem, esse potencial aqui, ele é, vou fazer o seguinte, isso aqui é menos que sobre 4π ε0. Então, esse aqui é o potencial. Então, se eu apagar isso aqui, laplaciano de 1 sobre R, né, dá a função delta aqui. Isso mesmo? Esse sinal menos aqui é divergência, o campo elétrico é menos gradiente de φ. Então, esse carinha aqui ganha um sinal menos. E o potencial gerado por uma carga na origem é Q sobre 4π ε0. Esse é o potencial gerado pela carga na origem. Então, colocando o potencial que está associado a esse campo aqui, eu ganho essa equação. Q sobre ε0 se cancela, então a gente ganha laplaciano de menos 1 sobre 4π R, modo de x menos y, na verdade, né? É igual a de x menos y. Então a função de Green do laplaciano é conhecida. Ou seja, essa equação aqui não tem solução. É isso aqui. Ou seja, então se eu tiver essa equação laplaciana de uma certa função φ igual a um certo ρ, isso aqui me diz que φ integra todo o espaço, né, de pegar uma coordenada x', dizer assim, menos 1 sobre 4π módulo de x menos x' ou de x'. Ou seja, você inverteu o laplaciano. O inverso do laplaciano, a gente tem que pensar no sentido da função de Green. Laplaciano menos 1, na verdade, é menos 1 sobre 4π módulo de x menos y. Lembrar que o laplaciano, nas coordenadas x, a função de Green é sempre não local, ela depende de dois pontos do espaço dele, não só de um, a delta aqui. Então essa equação aqui, eu sei, essa equação que tem solução, quer dizer, eu sei inverter esse objeto. Então se eu tiver uma configuração em que ddt de φ não é zero, eu posso sempre escolher beta igual a menos D3, aqui eu posso botar um x', 1 sobre C2, menos 1 sobre 4π módulo de x menos x', ddt do filhinho de tx'. Se eu aplicar o laplaciano a esse objeto aqui, eu ganho o delta.
então tem que botar mais aqui. Se eu aplicar o Laplaciano a esse objeto aqui, eu ganho menos o delta. Menos o delta atuando nisso aqui, me dá menos isso, que cancela isso. Ou seja, eu posso, dentro dessas funções harmônicas, eu posso escolher um beta desse modo, de tal maneira a sempre anular isso. Então eu ainda posso ir mais além. Usando essa própria função beta, eu posso escolher uma função beta de tal maneira a fixar esse calibre mais ainda. Fixar esse calibre mais ainda é usar o beta que me permite eliminar a dependência temporal do das linhas. Então essa equação aqui, já que o DDT do φ duas linhas é zero, essa equação fica Laplaciano de φ duas linhas igual a zero. Qual é a solução dessa equação? Se eu não tenho fontes em lugar nenhum do espaço, nem no infinito, nem em lugar nenhum. F duas linhas igual a zero. Então, eu posso, através dessa sequência de transformações de gauge, escolher o gauge de tal maneira que o potencial φ é zero. Se o potencial φ é zero, a divergência de A é zero. Então, esse aqui é o chamado gauge de radiação. É um gauge que pode ser escolhido quando a radiação está livre. Se a radiação está livre no vácuo, eu posso sempre escolher os potenciais de tal maneira a eliminar o potencial elétrico, o potencial escalar, e ficar só com o A. O A tem divergência zero, não significa que ele é zero, ele tem rotacional. Ou seja, a minha onda eletromagnética livre no vácuo, ela é escrita só pelo lado, só pelo campo magnético. O campo elétrico, né, é menos gradiente de φ menos dAdt. O campo magnético é rotacional de A. Então, vocês observem que o único lugar onde tem derivada temporal é no A. Então, o φ é uma coordenada que não tem velocidade do φ. O φ não é uma coordenada generalizada. Vocês imaginam um problema de mecânica clássica onde eu tenho no Lagrangiano uma coordenada que não tem derivada temporal. Se uma coordenada não tem derivada temporal, o momento canônico associado a ela é zero. Se o Lagrangiano não depende de que ponto. Então, se ele tem momento zero, ele não propaga. Então, ele não é uma coordenada não é uma coordenada física. Então, de fato, se olhar o campo eletromagnético, se olhar as equações de Maxwell, por exemplo, né, eu só tenho derivada temporal no A. A única coordenada que carrega o tempo, que carrega velocidade, né, variação do tempo, é o A. O potencial φ é o potencial meio espectador. Eu não tenho derivada temporal de φ em lugar nenhum das equações de Maxwell. Então, de fato, eu posso eliminar o φ. Então, eu posso sempre, com a onda livre no vácuo, eu posso sempre eliminar o φ. Então, o meu E é menos DDT do A e o B é rotacional do A. Ou seja, eu posso sempre escolher uma onda livre, uma onda plana, monocromática, tal que φ seja zero e A seja, sei lá, 1 a 0, seno de kx menos ômega t. Colocando isso aí nas equações de Maxwell, obviamente, ômega, a gente sabe que é o módulo de K vezes C. E aí, se eu colocar isso nas equações, é menos dAdt. Então, tá lá, é menos dAdt. Derivar isso aqui em relação ao tempo é multiplicar. O derivado seno é cosseno e que vai ficar um menos ômega. Então, vai ficar ômega a 0 cosseno blá blá blá. Então, eu vejo que o meu campo elétrico, né, ele... E B, vamos lá, B é o rotacional de A. Então, meu B é kappa, é vetor A. Então, meu P vai, a direção de propagação é kappa, meu B é ortogonal ao kappa. Então, se meu B é ortogonal ao kappa por aqui, o meu E é colinear com A. Se eu derivar esse cara aqui em relação ao tempo, eu vou produzir um fator ômega. Então, o E está na direção do A e o B é ortogonal ao A. Então, o B é ortogonal ao A, então B e o B é ortogonal ao A. E o K é ortogonal ao B. Então, eu fico com a onda plana normal, como a gente sabe, o triângulo, né? Mas, basicamente, eu posso escolher um gauge onde eu só tenho potencial vetor. Para a onda livre, eu posso sempre matar. Então, esse é o chamado gauge de radiação, que pode descrever a propagação da radiação livre no vácuo. Então, é uma outra escolha de gauge.
Tenho esse, que é mais geral, mas desse aqui eu pude chegar ao mais particular ainda, desde radiação mínima. Mas se eu não tiver no vácuo, por exemplo, tiver uma densidade de carga aqui, tudo vai igual. Só que eu vou chegar aqui, eu vou ter que Laplaciano de φ é menos ρ sobre ε0. Então, eu vou poder, vocês observem que eu vou poder fixar o φ pelo Laplaciano. Eu vou ter o seguinte, φ duas linhas de dx vai ser, que é menos, né? Então vai ficar função de Green no Laplaciano, eu vou ter aqui integral de d3x', uma coordenada x', vou ter aqui 1 sobre 4π, módulo de x menos x', atuando em menos ρ, então vou botar aqui menos aqui, ρ de 3x sobre ε0. Então, ε0. Então aqui tem uma coisa, o tempo que está aqui é o mesmo tempo que está aqui. Então a resposta é instantânea. Esse é um gauge que a gente chama de gauge não causal, porque a gente espera o quê? Que o tempo, que a configuração de cargas no instante t, dê um campo num tempo posterior, porque a radiação precisa se propagar da fonte até o ponto de observação, e aí eu teria o exemplo da função de Green retardada, o potencial de anarquista, né? Justamente aqui, esse gauge é um gauge não causal, porque ele é instantâneo. Quer dizer, φ, na verdade, não é uma variável independente do problema. φ está medida a distribuição instantânea de carga. Então, mesmo nesse gauge, que não tem φ igual a zero, que é o chamado gauge de Coulomb, φ não é uma coordenada física do problema. Esse que é o chamado gauge de Coulomb, φ não é zero, é diferente de zero. Mas o φ, na verdade, ele mede a distribuição instantânea de carga. Ele não leva em conta o fenômeno da propagação, ele não é realmente um grau de liberdade física do problema. A física do campo eletromagnético, na verdade, é matemática. É isso aqui que é a física. Isso aqui é que é importante para nós. Então, deixa eu botar aqui uma... Mas o φ não é diretamente observável, então o fato disso acontecendo, a gente não percebe isso. Você não vê o potencial, você vê o campo, classicamente falando. Quanticamente, não. Na teoria quântica, você tem o potencial. Se fosse em troca, pelo contrário, a gente veria isso. Isso. Aí o φ é o observável. Vou botar aqui uma outra coisinha só aqui, uma outra observação aqui, que acho que eu queria... seria o seguinte, né? A gente está dizendo que essa escolha, quer dizer, a gente saiu dessa escolha, pôde chegar a essa escolha e pode trabalhar com a escolha de Coulomb. Porque o gauge de Coulomb, então, é caracterizado por isso aqui, né? Φ não é uma coordenada, φ ele mede a distribuição instantânea de carga, e aí eu posso trabalhar com divergência de A igual a zero. Então a gente trabalha com divergência de A igual a zero e φ diferente de zero. Então, essa escolha que a gente diz é uma escolha não covariante. Se eu fizer uma transformação de Lorentz, isso aqui muda. Divergência de A igual a zero no referencial. Então, esses gauges aqui não são gauges bons do ponto de vista relativístico, porque não são invariantes de Lorentz. Essa condição aqui é invariante de Lorentz. Para qualquer transformação de Lorentz, ela não muda. Isso muda. Um escalar que é zero, se eu faço uma transformação de Lorentz, ele deixa de ser zero. Como é que é a transformação de Lorentz disso aqui? Se eu fizer uma transformação de Lorentz ao longo da direção x, né? Filinha é gama, que é o fator gama, né? Φ menos beta x ax, né? A linha x é gama ax menos beta x, a linha y é zero, é a y, e a linha z é essa. Se for que eu faço um boost de Lorentz, uma transformação de Lorentz com velocidade v ao longo do eixo do x. Então, se eu faço uma transformação de Lorentz ao longo do eixo do x, os potenciais mudam dessa forma. É que nem as coordenadas espaço-temporais. O A, as coordenadas ortogonais ao movimento não mudam, e a coordenada paralela ao movimento muda dessa forma. Então, essa condição aqui é invariante. Agora, imagina que se φ é zero no referencial.
Se φ é zero num referencial, mas o A não é zero, no outro referencial o φ é diferente de zero por causa disso. Se o φ é zero no referencial, o φ é menos gama beta x, o A do outro referencial. Então, essa condição é quebrada. Uma transformação de Lorentz não preserva isso. Isso é válido num referencial. Então, se eu fizer uma transformação de Lorentz, eu tenho que retornar, eu tenho que refazer o gauge de radiação. Então, ele não é um gauge covariante. Agora, ao passo que essa condição não, se a gente enfiar essas condições aqui e as transformações do tempo do x aqui, todas as transformações de Lorentz, T' é igual a gama T menos beta x, yx' é gama x menos beta T, e y' igual a z igual a z, essa equação aqui é invariante. Se eu usar essas transformações, se eu escrever essa condição aqui, tudo linha, essa equação não muda. Então, essa equação é invariante a Lorentz. Essa escolha de gauge não, e essa escolha de gauge também. Então, são esses gauges que não são covariantes, né? Deixa eu ver o que mais que eu poderia chamar a atenção sobre isso. Então, o que está em jogo aqui, então, tudo que está em jogo o tempo todo aqui, nessas escolhas de gauge, é o fato da gente ter a simetria dos potenciais. O fato de eu poder passar desse potencial φA para qualquer potencial fininha a linha a partir daquela função alfa que não muda os campos. Essa simetria me permite diferentes escolhas de gauge. Isso eu estou chamando a atenção de fato. Muito bem. Então, isso no eletromagnetismo de Maxwell, né? Agora, se a gente vai para próprias, vamos voltar aqui para o caso de próprias. Então, como vocês já tinham observado, e observou, eu acho que todo mundo percebeu, é que as equações de próprias, elas perdem a simetria de gauge. A simetria de gauge vai embora por causa desse, vamos colocar aqui, tem essa equação aqui, a divergência de E, se φ igual a por sobre epsilon zero. As equações não mudam, né? A rotação de E, a de conservação da carga aqui no mundo, nós temos essa condição aqui. E, como nós vimos, derivando essa equação em relação ao tempo e tirando a divergência dessa equação, a gente obteve essa equação aqui diretamente das equações de campo. Então, essa equação aqui, que parece muito com o gauge de Lorentz, que na teoria eletromagnética de Maxwell é a escolha do gauge de Lorentz, ela aqui não é escolha de gauge, ela aqui é uma consequência imediata das próprias equações de Maxwell. Usa as equações de Maxwell e chega, então, a gente chama de uma condição subliminar, uma condição subsidiária. Quer dizer, qualquer campo que satisfaz aquelas equações automaticamente satisfaz a essas equações, essa equação aqui também. Vou fazer o seguinte exercício agora. Vamos supor que a gente esteja escolhendo essa radiação no vácuo. Quer dizer, as equações de Maxwell modificadas por esses termos aqui no vácuo. Suponho que a gente esteja trabalhando no vácuo sem fontes externas, né? Que não tem corrente, não tem carga, tem equações livres, sem nenhuma fonte de cargas ou de corrente. Lembrando dessa condição, vamos fazer o seguinte, a gente precisa tirar a equação, vamos tentar tirar a equação de onda. Então vamos, por exemplo, tirar a derivada temporal dessa equação. Vamos pegar essa equação aqui e vamos derivar em relação ao tempo. Então eu vou ter rotacional de dB/dt mais si PAdV igual a 1 sobre C2 D2 dt2 do campo elétrico. Eu vou tirar uma equação de onda para o campo elétrico. Muito bem. Mas agora, rotacional do B, eu sei que está aqui. Então isso aqui é menos rotacional do campo elétrico.
substituir aqui por ampere máximo. E aqui, esse DDT do A, eu posso substituir por aquela condição, né? 1 sobre C2, DDT do φ, mais a divergência do A, igual a zero. Então eu posso substituir, né? Posso derivar essa equação aqui em relação ao tempo, né? Eu estou tirando aqui a derivada, aqui eu estou pegando rotacional, isso aqui eu tenho ADT, certo? Então, se eu não estou tirando divergência de nada, né? Estou só tirando derivada segunda temporal. Vamos botar aqui se me se a derivada temporal, vou botar aqui derivada temporal do A, se eu derivar essa aqui, não, aí eu tenho divergência, vou deixar isso se colocar. Vou botar essa equação aqui, T2, DT2 do A, deixar assim colocar. Ou então, é mais fácil tirar para o B. Sim. Pode ser. Vamos tirar para o B é mais fácil. Vamos tirar a equação, vamos derivar isso aqui em relação ao tempo. Rotacional de DEDT, né? DEDT, vamos tirar logo daqui. Então vai ficar rotacional do, derivando isso aqui em relação ao tempo. Vai ficar rotacional de C2, rotacional de D. Depois a gente tira outro. Mais C2 CA. Então substituímos isso aqui. Igual a menos derivada segunda temporal. Então vamos fazer o seguinte, nós podemos dividir isso aqui por C2. Tira esse C2 daqui, tira esse C2 daqui e bota esse C2 aqui. Rotacional do rotacional de B é o gradiente da divergência. Então, rotacional do rotacional de um vetor é o gradiente da divergência do vetor menos o laplaciano do vetor. Depois, rotacional de A é o B. E isso aqui fica menos 1 sobre C2, depois do V2. Então, divergência do B é zero, pelas equações de Gauss, pela equação de Gauss. Então, a gente pode jogar esse termo para cá e vai ficar assim. 1 sobre C2 menos Laplaciano. 1 sobre C2, D2, DT2 menos Laplaciano é o box, é o D'Alembertiano. Então, a gente vai ter D'Alembertiano mais Psi atuando. Então, esse campo magnético satisfaz, né, uma equação de onda modificada por esse parâmetro, né? A equação se é igual a zero, eu ganho máximo. Se é diferente de zero, deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer agora isso aqui para o A, para o E, né? Então, vamos tirar, por exemplo, se a gente tira aqui o aqui eu tenho essa condição, vamos fazer isso. Tira o gradiente da primeira. Gradiente da divergência do E, rotacional mais Laplaciano. Rotacional do E. Talvez. Porque ainda não se escrever como hot. Eu poderia pensar o seguinte, ó, se eu tirar o gradiente dessa, tirar a derivada temporal, vamos tirar o gradiente da primeira equação. Gradiente, como você falou, gradiente da divergência do E. Mais que sim, gradiente do φ. Isso igual a zero. E agora vamos tirar a derivada temporal dessa equação, né? Rotacional do dB/dt mais que si dA/dt igual a sobre C2, né? Isso eu tirei a derivada temporal dessa. Derivada temporal. Mais 1 sobre C2, D2, DT2, né? Então, beleza. Agora, vamos lembrar, rotacional do rotacional do campo elétrico, gradiente da divergência do campo elétrico menos o Laplaciano. Então, para a gente poder substituir isso aqui, a gente pode substituir pelo rotacional de E, vai dar esse carinho aqui, e vai aparecer naturalmente um Laplaciano. Então, vamos fazer o seguinte, vamos somar essas duas equações aqui, porque isso aqui vai ficar. Vamos somar essas duas equações aqui. E já substituindo isso aqui. Então, vamos lá. Gradiente da divergência de E é rotacional. Rotacional de E. Estou substituindo isso aqui. Ó. Mais Laplaciano de E. Estou substituindo aqui. Mais Si. Agora, gradiente de Φ mais dA/dt é menos o campo elétrico. É menos E. Certo?
E aí estou somando com isso aqui, mais rotacional de dV igual a 1 sobre C2, D2 dt2, não, peraí. Rotacional de E menos dV dt. Então, esse termo aqui, para Lorentz, cancela esse. Esse termo aqui puxa esse cara para cá e vai ficar da Lambertiano, passar para o outro lado, de cá para cá. 1 sobre C2, D2 dt2, menos Laplaciano mais φ. Então, o campo E e o campo B satisfazem a mesma equação com essa condição aqui. Vamos olhar essa equação agora no espaço de Fourier. Vamos pegar uma solução de onda plana ali, né? Vamos pegar uma solução tipo onda plana, como a gente sempre faz. Onda plana monocromática, quando o campo elétrico seja E0, sei lá, uma coisa constante, que é aqui um cosseno, sei lá, de kx menos ômega t. Claro que eu vou coloco essas equações aqui, vou tirar aqui, depois a gente tira as relações de transversalidade. Mas se eu colocar essa solução aqui, o que esse Laplaciano aqui vai me produzir? Esse Laplaciano 1 sobre C2, D2 dt2. Quando eu derivar essa função aqui em relação ao tempo, eu vou produzir menos ômega vezes a derivada, que é menos cosseno. Mas aí depois eu vou derivar de novo o cosseno, que é seno. Então, no final do dia, a gente vai produzir aqui, o menos ômega 2 sobre C2, e aí vai ficar, a derivada do cosseno é seno, a derivada do seno é cosseno. Volta no cosseno. Esse termo aqui já é cosseno. Então, vai ficar, depois eu vou pegar o Laplaciano. O Laplaciano vai dar um K2. Então, a derivada do cosseno é menos seno, mas a derivada do menos seno é menos cosseno. E aí tem o menos, vai ficar aqui mais K2. Estou só derivando isso aqui duas vezes em relação ao tempo, porque isso aqui eu estou fazendo essa operação. 1 sobre C2, D2 dt2, menos Laplaciano, mais φ, atuando nessa função. É zero constante, cosseno de kx menos ômega t. Tá? E quero que isso aqui seja igual a zero. Mostrando que isso aqui é a solução igual a zero, desde que, então, quando eu derivar isso aqui duas vezes em relação ao tempo, eu vou produzir um fator menos ômega 2, mais eu vou ter aqui a derivada do cosseno, que é menos seno, então vai ficar menos ômega 2 sobre K2, né, que a derivada do cosseno é menos seno. E quando eu derivar esse cara aqui, ele vai compensar esse sinal que vem aqui. Então vai ficar menos ômega 2 sobre K2, mais φ. Então, para que essa equação seja verdadeira, né, atuando com isso aqui vezes isso. Quer dizer, esse operador vai reproduzir isso aqui vezes isso. Igual a zero. Como isso não é zero, quem tem que ser zero é isso aqui. Então, essa aqui é a nossa relação de dispersão para essa onda. Está me dizendo o seguinte, que ômega 2 é igual a K2 C2, né? Isso vem para cá mais C2. Isso. Então, é ômega 2 igual a K2. Posso botar K2 mais C vezes C2. Não? Mas é isso aqui. Claro, se xi é igual a zero, a gente obtém a relação de dispersão típica de Maxwell. Então, essa relação aqui está me mostrando, bom, a gente pode tirar a velocidade do grupo aqui, se a gente quiser, pode derivar ômega em relação a modo, isso aqui, então, derivando ômega em relação a modo de K, para tirar a velocidade do grupo, né? 2 ômega, d ômega, velocidade do grupo é d ômega dk. Derivar em relação a modo de K. Então, eu posso tirar a velocidade do grupo, né, daqui. 2 ômega d ômega igual a 2 módulo de capa. Isso aqui é módulo de capa ao quadrado. D módulo de capa. C2, que aqui é zero. Então, ela cancela o 2, então d ômega dk, velocidade do grupo, vai ser C2, né? Vai ser um fator aqui, C2, tá certo. Então, eu vou ter esse fator aqui, ômega sobre capa sobre ômega, portanto, capa sobre ômega C2, não é isso? Agora, ômega, eu posso escrever ômega em função de capa.
ômega é C, raiz quadrada de K2 C2 mais C2, né? Então eu posso tirar esse C2 aqui desse, daí esse C, é isso aqui. Velocidade bruta então fica C sobre a raiz quadrada de K2 mais C ao quadrado vezes C. Então, tiramos a velocidade bruta dessa onda que é diferente então, do caso eletromagnético, é uma velocidade menor do que C. Esse fator aqui é menor do que 1. Mas eu posso ter uma coisinha mais. Por que a gente está dizendo que o fóton, nesse caso, é massivo? Agora a gente faz o princípio da correspondência. Isso aqui é onda, radiação. Pelo princípio da correspondência, né, a gente tem energia, H cortado ômega, energia do fóton, energia do quantum, né, e o momento P, H cortado K. Então, se eu multiplicar essa equação aqui por H cortado ao quadrado, isso aqui vai ficar E2. Se eu multiplico isso aqui por H cortado ao quadrado, isso aqui fica T2C2. Multiplico aqui por H cortado ao quadrado. H cortado ao quadrado, C2C. Então, se a gente está adotando agora uma visão corpuscular dessa onda, esse termo aqui está fazendo o papel aqui da massa de repouso ao quadrado vezes C4. Então, a gente pode tirar uma relação entre esse parâmetro que seria a massa de repouso do quantum dessa radiação. Eu teria que N2C4, eu teria que N2 seria H cortado ao quadrado, C, né? Sobre C2. Tiro C2 daqui, C2 N2, C2 igual a H cortado ao quadrado, C. Então eu posso pensar que esse C aqui é MC sobre H cortado. Esse C aqui é a raiz quadrada, na verdade. C, então é N2C2. É o quadrado do comprimento de onda de Compton, né? Se pegar uma partícula de massa M, né? O comprimento de onda de Compton dela é lambda, né? o inverso, na verdade. H cortado sobre MC, não é isso? Então é o inverso. MC sobre H cortado. Então é o comprimento de onda de Compton menos Menos 2. Então a gente consegue perceber, então, que na teoria de Proctor, na formulação de Proctor, esse psi, na verdade, ele está ligado, é como se ele fizesse o papel, na versão corpuscular dessa radiação, ele faz o papel da massa do quantum dessa radiação. Se essa radiação agora é quantizada, esse quantum tem essa massa ligada ao parâmetro psi por essa relação, que dá para nós essa interpretação de que esse parâmetro psi é o comprimento de onda de Compton a menos 2. Então é como se eu colocasse aqui o comprimento de onda de Compton a menos 2 e aqui o comprimento de onda de Compton a menos 2. Qual a ordem de grandeza do comprimento de onda de Compton? De quê? Do lambda. Oi? Depende da partícula, depende da massa. No caso do elétron, por exemplo, o elétron tem a massa de 0,5 metros por C2. O comprimento de onda de Compton do elétron está faixa de 10 a menos 3 angstroms. Faixa de 1 milésimo de angstrom. Então, obviamente. É porque eu fui pensando. Agora aí não, é o fóton, não é o elétron. Esse comprimento de onda de Compton aí é da partícula dessa radiação, do quantum do campo eletromagnético. E aí, como é que fica a massa do. Pois é, qual é que você estima? Se você pegar um material supercondutor, e você, aí, qual é a relação entre isso? Agora, como é que eu relaciono isso com material supercondutor? No material supercondutor, essa grandeza aqui é um comprimento. Deixa eu apagar isso aqui. Então, se a gente coloca, só para vocês terem uma ideia, se a gente coloca uma carga na origem, mas vamos pegar a equação, vamos pegar o limite estático dessas equações. Não tem independência temporal, eu tenho uma carga pontiforme. Então, essa equação, você pegar a equação de sistema de prova, divergência de E, mais esse parâmetro psi, que eu já sei o que é, φ, igual a uma carga na origem. Então, uma carga eletrônica estática na origem. Então, o meu problema é esse, menos Laplaciano mais psi, φ, igual a E, delta t. Então, isso aqui, pode ser aqui embaixo. Isso aqui é uma equação de Green, uma função de Green. Tem esse operador atuando nesse objeto, dando a delta. Isso aqui é típica função de Green. Pergunta, quem é a função de Green desse operador? Menos Laplaciano mais psi. Atuando em exponencial de
menos se é menos aqui sobre 4πr. Isso aqui dá delta 3. O problema é que a gente sabe dos cursos de função de Green. A função de Green do Laplaciano é o potencial colombiano, 1 sobre 4πr. A função de Green desse operador menos Laplaciano mais si igual a delta, esse objeto aqui é a função de Green. Então, esse meu problema aqui me dá imediatamente o potencial. Eu sei que φ, esse R não é diferente desse. Aqui é a carga do elétron, isso aqui é o exponencial, né? Esse aqui é a carga do elétron. Então, esse meu φ aqui, então eu sei que φ sobre E é isso aqui. Não é raiz de si, não? Aonde? No exponencial. Deve ser, por causa da dimensão, né? Raiz de si tem coeficiente em dimensão de comprimento a menos 2, então é obrigado, está errado isso, é com raiz de si. Perfeito. Então, esse objeto aqui é a função de Green desse operador aqui. Então, deixa eu colocar aqui, né? Então, o que eu estou observando? Que essa raiz de si, esse objeto aqui, ou seja, a raiz do comprimento de onda de Compton da partícula, isso aqui é o comprimento de onda de Compton da partícula, que é H cortado sobre MC. Essa grandeza aqui é o alcance do potencial. No supercondutor, esse parâmetro de alcance do potencial é uma coisa na ordem de algumas camadas atômicas. No supercondutor, o comprimento de penetração chega a ser na faixa de alguns miliangstrons. Então, pela física do supercondutor, você tem mais ou menos uma estimativa desse valor aqui. Então, se você tem alguma coisa na faixa de miliangstrom, você automaticamente tira que a massa do fóton no supercondutor era na faixa dos 1000 elétrons-volts. Estou fazendo uma estimativa assim por alto, que vocês podem depois confirmar com mais detalhe. Mas basicamente, como é que você tira a interpretação física desse parâmetro? Você olha para o alcance do potencial. Num supercondutor, quando há o efeito Meissner, que é aqui que está a equação de Londres, da expulsão do campo magnético, se você pegar essa equação aqui do limite estático e bota uma corrente externa, não tem derivada temporal, pega o limite magnetostático dessa equação, isso aqui é o I0J, né, por exemplo, então isso aqui é rotacional do rotacional de A, gradiente da divergência menos Laplaciano, né? Divergência de A, todo igual a zero, pela escolha do gauge. O problema é estático, então 1 sobre C2, né? Opa, não é pela escolha do gauge, pela condição subsidiária. 1 sobre C2 deveria ter mais divergência de A igual a zero. Qualquer configuração tem que satisfazer essa equação, porque é a condição subsidiária. No limite estático, isso aqui é zero. Então, divergência de A é igual a zero. Então, a rotacional do rotacional de A é gradiente da divergência menos Laplaciano. Então, eu tenho essa equação. Então, menos Laplaciano mais lambda C é menos 2, A. Imagina que isso aqui seja igual a zero. Então, de novo, eu tiro que esse potencial aqui ele tem um alcance limitado. E a função de Green é essa aqui. Então, eu tenho isso aqui, quer dizer, esse raiz de psi, quer dizer, basicamente o raiz de psi, que é 1 sobre a raiz, quer dizer, a raiz de psi é isso aqui, né? É, a menos 1, ponto a menos 1. Qual é menos 1? Obrigado. A raiz de psi, que é o ponto a menos 1, é MC sobre H cortado. Então, basicamente, o que você está fazendo é uma medida da massa. Quer dizer, quando você sabe o alcance do potencial, ou o comprimento de penetração do potencial magnético no supercondutor, ele penetra algumas camadas atômicas. Então, você sabe isso aqui. Isso aqui é basicamente o quanto a interação penetra. Então, você tira uma estimativa da massa. E aí você tira que a massa na faixa de alguns milianos. Então, no supercondutor, não cerâmicas, né? Mas esses supercondutores tipo cobre e alumínio a baixíssimas temperaturas, é como se o fóton ali dentro se torna massivo e a massa de repouso do fóton na faixa de alguns milielétrons-volts. Então, isso é uma das derivantes, né, da equação de Proctor, da eletrodinâmica de Proctor. De novo, o que eu posso pedir para vocês aí, vocês podem fazer de interessante? Tirar o vetor de Point e agora comparar, estudar a pressão da radiação, dessa radiação em comparação com a luz. Então, uma tarefa boa aí seria comparar, né, a pressão de radiação
da eletrodinâmica de Maxwell com a eletrodinâmica. Tira lá o vetor de ponto, tira a pressão da radiação e aí vê quem dá mais pressão na radiação. Dada uma certa frequência, porque aí vocês começam a ver que a frequência, né, a frequência da onda, o mesmo, quer dizer, um comprimento de onda em Maxwell, isso aqui, ômega, é módulo de kappa vezes C. Kappa é 2π sobre lambda, né? 2π sobre lambda vezes C. Então, essa é a relação. Dado o comprimento de onda, a frequência para Maxwell é essa. Agora, nesse caso, não. Ômega é raiz quadrada de K2 C2 mais Ψ2. Então, dado o comprimento de onda, a equação fica agora assim: 4π ao quadrado sobre lambda ao quadrado C2 mais Ψ2. Então, dado aquele comprimento, dado o mesmo comprimento de onda, ó, esse valor aqui, ó, essa frequência fica aumentada por esse valor. Então, essa onda, com um dado comprimento de onda, a frequência dela é maior. Então, vocês podem ver como é que isso vai alterar a pressão de radiação. Então, comparar a pressão de radiação da eletrodinâmica de Maxwell com a pressão de radiação, por exemplo, dada na eletrodinâmica de Broca. Outra coisa que vocês podem fazer aí de interessante seria, por exemplo, só para fazer um exercício parecido com aqueles chatinhos que vocês fazem na graduação, seria, por exemplo, calcular o campo elétrico, né, de uma, sei lá, de uma esfera uniformemente carregada na eletrodinâmica de Broca, por exemplo. Então, mesma equação, quer dizer, esfera uniformemente carregada. Só que agora vocês vão ter que resolver uma equação diferencial que fica aqui. Então, dentro da esfera, a densidade é constante. Então, dentro da esfera, vocês têm essa... Se vocês quiserem usar, pode usar. Esse é o teorema de Gauss, né? Integral da divergência é o fluxo do campo elétrico mais potencial igual a zero. Se eu estiver dentro da esfera, né? Se eu estiver calculando o potencial num ponto aqui, eu vou ter a carga uniforme, né? Vou ter 4 terços de πr3 vezes o zero. Se eu quiser calcular o campo fora, aí vai ser a carga interior, né? Mas aí, ó, tem que levar em conta que eu tenho esse potencial. Se resolver essa equação, isso aqui me dá o fluxo do campo elétrico, isso aqui me dá 4 por simetria esférica, isso aqui deve me dar o 4π R2 mais esse termo aqui. Resolva como vocês acharem, ou podem resolver como uma equação diferencial de segunda ordem. Poderia resolver essa equação desse modo aqui. Menos Laplaciano de φ, menos Laplaciano, mais lambda C a menos 2φ, igual a ρ de R sobre εr. Lembrando que dentro do volume isso aqui não é zero, fora do volume isso aqui é zero. Então vocês têm uma equação diferencial de segunda ordem para resolver. Mas aí a questão é, tira o campo elétrico. Né? Porque a gente sabe que no caso de Maxwell, né, o campo no interior ele cresce com a distância, né, que faz disso, e depois ele cai com 1 sobre R2. Então seria interessante vocês compararem o perfil do campo elétrico de Maxwell com o perfil do campo elétrico de Broca, no caso de uma esfera, sei lá, uniformemente carregada, se for o caso. Como é que é o termo de massa que aparece no Lagrangiano? De Broca? Não. Ah, sim, depois o Google vai fazer com você, mas basicamente seria isso aqui. Lagrangiano de Broca seria menos 1/4 do Maxwell, normal, F ao quadrado, mais 1/2 de N2, a massa ao quadrado, vamos ver isso depois na formulação lagrangiana. Deixa eu chamar a atenção de vocês, dá licença aqui, tanto para a equação de Maxwell quanto para a equação. Vamos ver o seguinte, quando for Broca, tem esse psi diferente de zero. Quando for Maxwell, é só fazer esse psi igual a zero. Vamos só para terminar, para chatar. Que horas tem que a gente 7 para. Suponho que eu tenho as equações de Broca ou de Maxwell lá. Botando que psi igual a zero, ganho Maxwell, dando que psi igual a zero, vamos observar uma coisa só.
essa equação aqui, ela está me dando menos gradiente de φ, então você vai ficar menos Laplaciano, mais assim, φ. Vou colocar assim, né? dAdt, ou é menos ddt do lado, ou menos ddt, vou colocar assim, da divergência de A, ou menos divergência de A. Em termos dos potenciais, vamos lá, em termos dos potenciais, isso aqui é uma identidade. Porque isso vai ficar menos gradiente de φ dá zero, menos dAdt. Mas aí rotacional de A e ADT é dBdt. Aqui vai dar zero. Então essas equações aqui, quando eu for olhar em termos de potenciais, essas equações não me dão informação nenhuma, elas se formam identidade. Olhando em termos dos potenciais, só conta Gauss e só conta Ampère-Maxwell. Se eu pegar o rotacional de B, vai ficar gradiente da divergência menos o Laplaciano. Mais que se A. Menos Laplaciano. Menos que se A. Tá certo. E aí a equação subsidiária, ela me diz que ddt, que é divergência, né? Quer dizer, divergência de A é menos ddt do φ. Vamos olhar aqui dessa forma. Então essa equação, se vocês estão observando bem, ela não me dá nenhuma, quer dizer, o φ, em nenhum momento ele aparece com derivada temporal, mesmo no caso mais geral. A minha coordenada φ, ela apresenta gradiente, ou Laplaciano, mas ela não apresenta divergência, derivada temporal. A única derivada temporal está presente aqui no ar. Então isso aqui está mostrando, por exemplo, vamos supor, se a gente pegar, vamos dizer que a gente pegasse uma configuração, se a gente quiser olhar, assim, do ponto de vista da análise hamiltoniana, se eu quiser olhar os graus de liberdade, se essa equação aqui ela é uma equação de primeira ordem na velocidade, isso aqui é uma velocidade do campo A, uma medida da derivada temporal do campo A. Se ela é uma equação de primeira ordem na velocidade, isso significa que no Lagrangiano, se eu tenho alguma coisa que seja linear na velocidade, no Lagrangiano essa coisa deveria ser quadrática na velocidade. Não é isso que a gente sabe lá na mecânica analítica, né? A equação de ordem Lagrange é assim, ddt, dl, que é ponto, menos dl, que é igual a zero. Então, alguma coisa que na equação de campo tem uma derivada, né? Primeira aqui, então a dl, que é ponto, é o momento, né? Então, se o meu Lagrangiano é de primeira ordem aqui, né, dl, que é ponto, na minha equação de campo, isso aqui vai aparecer em que ponto vai aparecer em que dois pontos. Então, se eu aqui olho para essa equação, aqui eu tenho uma derivada temporal só do lado. Deixa eu fazer isso aqui. A gente está tentando ver, o que eu estou tentando chamar a atenção de vocês, é que dentro do fenômeno eletromagnético, seja qual for a eletrodinâmica que nós estamos escolhendo, os graus de liberdade, aquilo que descreve realmente a propagação do fóton, está sempre ligado ao campo A, porque essa relação, basicamente é essa relação aqui que é crucial. Menos gradiente de φ, menos dAdt. Então esse aqui é o único lugar onde o potencial, aqui claro, V é rotacional de A. Mas o φ, ele é colocado, né, dentro de uma outra perspectiva, ele é mais ligado a alguma coisa como se fosse um vínculo, né? Porque ele não tem derivada temporal, é uma coordenada sem derivada temporal. A única derivada temporal é do A. Isso aqui sim reflete. Se a gente olhar para essas equações, eu tenho esse termo aqui, está ligado a uma derivada temporal. Por exemplo, se eu pegar aqui divergência do A, nessas equações, a divergência do A, como nós tínhamos visto, né, ela é menos 1 sobre C2 ddt do φ. Então, através desse termo aqui, é que nós vamos produzir, se isso aqui é ddt do A, eu vou produzir uma derivada segunda do φ. Através da derivada temporal do A, se eu colocar isso aqui, se eu tirar essa derivada temporal, né? Isso aqui vai ficar d2 dt2 do φ. Então, isso aqui está me dando essa equação aqui, menos 1 sobre C2, φ dois pontos. Então, essa minha coordenada φ, quer dizer, o meu potencial associado, potencial escalar, né, associado ao campo elétrico, digamos assim,
ele só adquire caráter dinâmico via o potencial ar. Quer dizer, o potencial ar transmite para ele a dinâmica, mas a física está toda contida no potencial ar. Por isso que a gente diz, o fóton tem 2 graus de liberdade. Por quê? Porque o fóton livre, o meio de radiação, me diz isso aqui. Divergência de A igual a 0. E φ igual a 0. Então, essa coordenada generalizada, a partir do gauge para a radiação livre, não existe. O que existe é um vetor. Mas um vetor que é sujeito a uma condição de divergência igual a 0 é um vetor que não tem parte longitudinal. Pelo teorema de Helmholtz, ele só tem a parte transversa, ele só tem a parte de ortogonal à direção de movimento. Então, ele é com 2 graus de liberdade. Essa equação aqui, no espaço dos momentos, ela está me dizendo isso aqui, escalar A transformado de Fourier igual a 0. Ou seja, esse campo é ortogonal à direção de propagação. Essa direção de propagação está assim. Esse campo A ele só tem grau de liberdade no plano, então tem 2 graus de liberdade. Então, os graus de liberdade do fóton estão controlados inteiramente pelo potencial. A gente só é obrigado a introduzir o φ por uma questão de covariância relativista. Eu não consigo fazer uma teoria relativisticamente covariante com um único vetor. O vetor precisa ser acompanhado de um escalar. Nós vamos ver isso depois quando eu fizer um pouco com vocês de ordens. Tá? Essa aí eu queria chamar a atenção para esse fato. Olharem sempre para o setor do potencial vetorável. Então, no caso de prova, o que eu acho que eu poderia pedir, por exemplo... Bom, quem adora o Jackson, quem é fã do Jackson, pode pegar e fazer o seguinte: estudar aquele capítulo que tem guias de onda e cavidades ressonantes e fazer tudo na eletrodinâmica de Broca. Pega lá a eletrodinâmica de Broca, estuda como é que um campo eletromagnético massivo se propaga num guia de onda, numa cavidade ressonante. É um problema de péssimo gosto. Eu não consigo nem colocar isso como tarefa no quadro negro aqui. É ridículo, né? Mas não sei. É um treinamento. Se alguém quiser ter esse tipo de treinamento, faz. Pode pegar qualquer coisa e fazer na eletrodinâmica. E quem estiver nessa onda pode aproveitar e reescrever o Jackson em termos de troca. Pode. Ou ele pode pegar uma eletrodinâmica mais fácil, assim, Jackson na era das cordas, fazer um livro do Jackson para a teoria de quadros. Outra coisa que vocês podem fazer, eu digo, não é tão de péssimo gosto assim, seria, no caso da eletrodinâmica de Broca, vocês verificarem que não é possível colocar um monopólio magnético. Porque então, essa tarefa vocês podem resolver. Tarefa. Vamos assim, convencer-se ou compreender por que não se pode ter consistente monopólio de Dirac na eletrodinâmica de Broca. Basicamente, vocês têm que mostrar que essa equação com Broca é inconsistente. Imagina vocês pegam essa equação de divergência de B igual a botar uma carga magnética na origem. Tão simples quanto isso. Aí, claro, você tira a solução. B igual a G sobre 4π R2. Só que vocês vão ver que vocês têm inconsistência com as demais equações de Broca. Então, aí o sistema de Broca, da maneira que ele é Broca puro como é, ele não comporta um monopólio magnético. Não é que eu teria que modificar Broca para introduzir monopólio magnético, ou como eu poderia pensar num monopólio magnético numa eletrodinâmica massiva. Por exemplo, vamos discutir na próxima aula uma outra visão da eletrodinâmica de Broca, que é a eletrodinâmica de Maxwell-Higgs. Então, na próxima aula nós vamos ver que a eletrodinâmica de Broca, ela é um braço, na verdade, da eletrodinâmica de Higgs. Quando a gente tem um mecanismo de Higgs, quer dizer, um fóton que ganha massa, pelo mecanismo de Higgs, eu gero uma eletrodinâmica com fóton massivo e Broca sai como subproduto também. Então, essa eletrodinâmica aqui, ela incorpora essa. E essa eletrodinâmica é interessante porque ela não perde a simetria de gauge, a simetria de Cayley de uma certa. Nós vamos poder discutir nesse âmbito aqui aquilo que se chama quebra espontânea da simetria.
Então, vamos estudar aqui mecanismo. Quer dizer, mecanismo, quebra espontânea da simetria, eu vou representar pela sigla em inglês, né? Spontaneous Symmetry Breaking, mecanismo de Higgs. Vamos estudar isso aqui no cenário da eletrodinâmica. Vou colocar assim, Maxwell. Então vai ser o tópico inicial da nossa próxima aula. Então, só queria chamar a atenção de vocês uma coisa. Aproveitar que vai ter 10 minutos ainda, né? Pô, isso aqui tá, vou olhar lá. Tá tudo gravado, né, Tchoca? Depois eu não gravado. Tá bom, então eu vou lá. Aí a gente depois pega essa lista aqui para não perder o fio da meada. Depois tem outras, a gente vai aos poucos falando dessas eletrodinâmicas e vocês vão aos poucos podendo escolher. E aí dentro dessas eletrodinâmicas nós vamos contextualizando questões interessantes, como funções de Green, coisas de monopólio, quebra de ponto. A gente vai contextualizar várias situações aqui. Agora eu só queria chamar a atenção de uma coisa. Eu acho que já adiantou pensando um pouquinho. A gente falou o seguinte: suponhamos que, para nós, né, vamos adotar esse ponto de vista, né, para nós o fenômeno eletromagnético ele vai ser descrito em termos desse par de potenciais, um potencial de natureza escalar e um potencial de natureza vetorial. E nós vamos querer associar sempre isso, né? O nosso campo elétrico ele vai estar ligado a esse escalar e ao campo A, e o nosso campo magnético vai estar ligado ao rotacional do campo A. Então a gente vai partir desse, vamos dizer assim, desse paradigma aí. Só que a única coisa que sente muito vamos dizer assim, a interferência da dimensão é essa equação. Um vetor, né, quer dizer, o gradiente de um escalar, independentemente da dimensão, é um gradiente de escalar, é um vetor. Independentemente da dimensão, a derivada temporal de um vetor é um vetor. Então, qualquer que seja a dimensão que eu esteja, o campo elétrico ele tem uma natureza vetorial por si só, porque ele é o gradiente de um escalar e ele é a derivada temporal do campo A. Mas o campo magnético ele é muito sensível à dimensão. Por quê? Nós sabemos que, dependendo da dimensionalidade, o rotacional pode ser um escalar, o rotacional pode ser um vetor, o rotacional pode ser um tensor. Então, na verdade, o que o rotacional é uma dois-forma. Então, isso aqui define para nós aquela estrutura que nós conhecemos como uma dois-forma. Se alguém quiser fazer, se ver uma coisinha rápida sobre forma, eu acho que foi nas atividades de verão de 2015 a 2014. Eu fiz um curso rápido, assim, de 6, 7 aulas sobre formas diferenciais. Curso bem rapidinho. Se alguém quiser pegar coisas práticas, tem aqui. Professor, eu acho que esse curso está com algum problema nos livros. Ah, é? Depois você vê isso com o Tchau. O curso de formas diferenciais? Eu lembro que eu tentei assistir uma vez, assisti a primeira aula, da segunda em diante, não tinha mais. Não tinha mais, então a gente precisa ter isso. Beleza. Então,